Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios, comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no episódio de hoje falaremos sobre, hoje é dia 19 de novembro de 2020 e falaremos sobre Lynx, Alibaba, Amazon Pharma, Sinapcom, Redditor e Marisa. Também vamos comentar alguns resultados, né? A gente vai falar também sobre uma estratégia do Banco Inter e resultados de CVC, IMC, Dona do Frango Assado, Enjoei, CCR e Restock. E como sempre, né, pelo menos como sempre aí nessa última onda de IPOs, a gente analisa alguns prospectos e neste episódio falaremos sobre Airbnb. E para me acompanhar nesse episódio, estou aqui com meus caríssimos colegas de bancada, Mayara Rocon, instrutora de estratégia e marketing da BTC. Tudo bem, Mar? Oi, Habib. Oi, Renato. Tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso sempre e com a gente também Renato Aracaki, instrutor de finanças corporativas, valuation e estratégia. Fala aí, Renato. Fala, Mayara. Fala, Gustavo. Fala, pessoal, tudo bem? Queria mandar um abraço aí para todas as turmas do General Business Program que a gente está tendo aula de estratégia. Discussões bem interessantes. Ontem a gente falou bastante sobre verticalização, etc. Inclusive, vai ter algumas notícias aqui que vão ter bastante ligação com o que a gente discutiu na sala de aula. Então, vamos para cima que tem bastante notícia interessante, né? Pois é, tem muita coisa. Eu quero aproveitar para falar com você que está ouvindo a gente pelo BTC Cast ou acompanhando pelo YouTube, que esta semana, no domingo, fechamos o round de inscrições do General Business Program com desconto. Então, se você tem interesse em se desenvolver em negócios, aprender mais sobre finanças corporativas, valuation, marketing, estratégia, soft skills, etc., se inscreve para as turmas do primeiro semestre de 2021. Tá? As inscrições são pelo site www.btcompany.com.br/GBP. Beleza? Entra lá, conheça mais sobre o programa, inscreva-se. Esperamos você no semestre que vem. E vamos começar aqui, a gente tem bastante notícia para falar, pessoal. A primeira notícia, né, que eu queria aqui alguns comentários da Mayara, é sobre uma novela aí que a gente vem falando, que é a novela da Lynx. E essa notícia eu peguei do Neofeed, o título é o seguinte: a Stone levou a Lynx, mas pagou quase 700 milhões de reais a mais do que pretendia. Então parece que chegamos ao final da novela aí, é isso, Má? Exato, né? Então a novela começou lá em agosto, quando a Stone fez a primeira oferta de 6 bilhões. Aí a TOTUS veio e fez uma oferta de 6,1 bi. E aí começou essa briga, né? E aí a gente falou bastante disso, não só nas nossas aulas, mas também em cursos em company, porque envolvia muito uma questão de ou você ir para um outro segmento e diversificar, né? Ou você fazer aumento de escala, né? Dependendo de quem comprasse a Lynx ali. Aí, bem, aconteceu o que você falou, né? Depois de terem subido 2 vezes a oferta, eles chegaram nesses 6,7 bilhões de oferta e conseguiram a aprovação do conselho, inclusive os acionistas, né? Desculpe, os fundadores da Lynx também aprovaram essa aquisição e agora está indo para o CAD. O legal aqui é que eles também alteraram aquela parte do acordo de non-compete com os fundadores da Lynx, que começou meio superfaturado ali, e aí eles agora, nessa última oferta, eles abaixaram os valores em até 40%, dependendo ali para cada um dos fundadores, e aí fez mais sentido e foi aprovado. Então, provavelmente vai ser aprovado pelo CAD, que eles são de segmentos diferentes, né? E vão começar aí a operar diversificado. Muito bom, Maio. Eu lembro dessa história, né, e de outras que a gente comentou aqui no BTC Journal sobre leilões, né, quando a gente vai lá nas aulas de negociação e fala sobre valor de reserva. Então, quem foi aluno do GBP vai lembrar desse conceito, né, a importância de construir um reservation price, um valor de reserva adequado para situações de leilão, para ver se você pode ou não passar de um certo patamar. Então, bem lembrado, né, a história aí finalizou. Eu imagino que as empresas devem ter avaliado muito bem o seu valor de reserva. Né? Torçamos para isso. Bom, vamos para a próxima notícia. A próxima, também eu queria os comentários da Mayara. Essa daqui o título é da Forbes e o título: vendas do Alibaba no Dia dos Solteiros superam 74 bilhões de dólares. Mayara, o que é esse Dia dos Solteiros, hein?
Então, desde 2009 se inventou esse Dia dos Solteiros, porque é o 11 do 11, então é 1111, né? Todo solteiro ali. E aí, esse é o maior evento de venda online do mundo, se não o maior evento de venda do mundo, né? Então, ele é forte na China, apesar de aqui no Brasil já teve quem também quis copiar, né? No ano passado, eles já tinham quebrado o recorde de vendas de 38 bi de dólar, e esse ano passou de 74 bi de dólar. Eles fizeram um evento durando 11 dias, então também aumentou a extensão, mas assim, para se 74 bi de dólar já não é um número grande o suficiente, né, para dar uma comparação, já foi 21 vezes maior do que o Prime Day da Amazon, que foi no ano passado. E ele, como maior evento de vendas, né, ele ganha também da Black Friday e da Cyber Monday também, né? Mesmo com essa super venda que eles tiveram, as ações do Alibaba caíram 10%, assim como de outras chinesas gigantes de tecnologia, porque a China acabou de colocar um projeto de novas regras antitrust para empresas de internet. Então, provavelmente, essas grandes empresas de e-commerce e serviços de pagamento vão ter que operar de um jeito um pouco diferente, até porque a China quer quebrar um pouco, né, esse monopólio, né, quer colocar um pouco de leis anti-monopólio. Mas bem, ponto bom, ponto ruim, isso quer dizer, né, que assim, a China está entrando um pouco em algumas regras que o Ocidente pede de vez em quando para operar, né? Então, querendo ser mais competitiva também. Mas isso também mostra um outro sinal para a gente. Essa venda gigantesca que eles tiveram nesse dia, né, nesses 11 dias, mostra também uma recuperação econômica muito boa da China, mesmo num pós ou talvez um pré-coronavírus, né? A gente não sabe se quantas ondas vão ter, como vai ser, mas assim, mesmo tendo tido um grande abalo econômico por causa do coronavírus, eles se mostram aí recuperando. Pois é, resultado espetacular e também o volume de vendas nesse Dia dos Solteiros, né? Absurdo. Bom, vamos seguir aqui. Renato, essa daqui, acho que você tem algumas coisas para comentar. Brasil Journal. Amazon lança farmácia digital. CVS e Walgreens derretem na bolsa. Se tem uma coisa que eu tenho medo, Renato, é a Amazon agora querer entrar para fazer escola de negócios. Tá? A Amazon entrando em qualquer mercado é complicado. Agora entrando no mercado farma. E aí, Renato, como é que você vê esse movimento da Amazon? Pois é, isso daí a gente fala e comenta lá nas aulas de estratégia que a ameaça de um novo entrante ele sempre pode abalar aí a rentabilidade do seu segmento, se for a Amazon, então, ou um chinês, né, como a Mayara falou lá, Alibaba também, acho que são dois perigos aí para qualquer segmento, né, para o nosso também. Enfim, a Amazon ela já tinha feito esse movimento de entrar no mercado de farmácia em 2008, quando eles compraram a PillPack por mais ou menos uns 700 milhões de dólares. O que aconteceu? Lá nos Estados Unidos, no mundo de uma forma geral, mas nos Estados Unidos principalmente, né, para você vender remédio, tanto OTC quanto com receita, você precisa ter algumas licenças regionais. E aí, esses últimos 2 anos, a Amazon se dedicou bastante a conseguir essas licenças para conseguir operar de uma forma integrada ali no mercado norte-americano. E aí, o que aconteceu, né? Veio a pandemia, esse volume aí de pessoas indo para a farmácia para comprar remédio, etc. Não teve momento mais adequado para a Amazon criar o seu Amazon Pharmacy para conseguir operar nesse segmento. E aí, obviamente, né, as ações das concorrentes aí do mercado caíram bastante, em média 10% no dia do anúncio. É a Amazon, né, ampliando ali a sua estratégia de capability driven, que a gente explica em aula de estratégia, adicionando agora esse segmento mais forte de farmácia. E também teve uma notícia hoje mostrando que a Amazon está entrando forte também na parte de música, podcast, etc. Então, Spotify, Apple Music, etc., também estão, né, com aquele frio na barriga, né, porque a Amazon também está entrando no segmento deles. Vamos ver até onde a Amazon consegue ir dentro da sua capability de supply chain e a parte de tecnologia, mas ela vem entrando forte em vários segmentos. Pois é, muito interessante que eles tiveram que ir muito atrás das regulamentações do setor farma, que é muito pesada lá nos Estados Unidos, principalmente para remédios controlados, né? Bem diferente aqui do Brasil, eles têm um sistema integrado e é bastante rígido. Bom, vamos para a próxima. A próxima aqui eu queria também saber da Mayara, essa daqui é do Brasil Journal. O título: E-commerce. Sinapcom prepara a rodada de até 200 milhões de reais. E aqui, uma coisa que me saltou a curiosidade nessa notícia é que ele fala do full commerce.
né? Eu não lembro se a gente já falou sobre esse termo aqui no BTC Journal, então eu queria sua ajuda aí para entender um pouco mais sobre isso e sobre a Sinapcom. Então, até onde eu entrei, que eu me lembro também, a gente não comentou. Mas vamos lá. O que é esse full commerce? É como se você contratasse um terceiro para fazer todo o seu e-commerce, né? Então, empresas que querem ter um pezinho na internet, mas que não têm o e-commerce como vantagem competitiva, não querem perder tempo fazendo isso, contratam empresas que façam isso para eles, né? Então, é como se você oferecesse, né, solução completa para você estar online. E aí vai desde a parte de back-office do e-commerce, como você vai fazer as vendas, como vai ser a entrega para o seu cliente, como vai ser o saque se ele tiver algum problema, né? E a Sinapcom, ela foi criada lá em 2017, como sendo parte da Shop Together, né? Então, já com o pezinho online e vendo que tinha gente querendo entrar, né, com o próprio e-commerce, mas não necessariamente dentro de um marketplace, né? A Shop Together acabou se fundindo com a O Que Vestir e agora ela é parte, né, do grupo Icon Group. Hoje a Sinapcom já tem 57 clientes. Ela opera, por exemplo, o e-commerce da Samsung, da Philips, da Diageo, da Unilever. E ela opera também no Chile e no México. Está entrando agora na Colômbia. E em 2021 ela já programou de entrar na Argentina. Ou seja, né, está expandindo, está muito bem ali. Agora, em 2020, eles têm uma projeção de volume bruto de mercadoria de 800 a 900 milhões de reais, e eles têm um take rate, seria mais ou menos a comissão deles, de em torno de 15%. Ele tem uma concentração grande nos maiores clientes, mas que depois se capilariza bem, então é até que ok para o business, né? Mas os top 5 clientes deles respondem por 25% do GMV. Eles já tinham falado que queriam fazer IPO em algum momento, daqui 1 ou 2 anos, mas agora, né, estão comentando no mercado que vai ter uma rodada pré-IPO para captar aí 100 a 200 milhões de reais. Então, eles vão usar esse dinheiro para continuar expandindo toda a operação que eles estão fazendo, né, logística, tecnologia e também internacionalização, né, indo para outros países. E eles estão muito certos, né? Porque provavelmente você adiantar o IPO traria uma complexidade, talvez algum custo, talvez o time não seria perfeito, né? Mas eles querem aproveitar essa supervalorizada que a pandemia deu nos e-commerces, né? Então, de repente, eles estão valendo mais num curto prazo, que eles não estavam esperando, então eles querem capturar essa alta, né, de valor. Só que eu comentei isso de uma outra empresa uns 2 meses atrás, mais ou menos, quando a gente falou do IPO da Cooperalco, né? Eu falei assim, eles estão aí querendo aproveitar esse aumento de valor da pandemia, né? E depois isso não vai durar. Eu realmente acho que, né, passando a pandemia, a gente vai voltar, às vezes, não lavar a mão na hora de comer, né? Imagina se a gente vai ficar passando álcool em gel em tudo. Então, é um pouco diferente aqui, porque provavelmente depois da pandemia o e-commerce vai dar uma voltadinha, mas você criou o hábito das pessoas comprarem online, né? E o Magazine Luiza mesmo está vendo, a gente está abrindo aqui umas lojas e as pessoas ainda estão comprando online. Então, criou-se o hábito, né? Então, provavelmente eles estão aproveitando uma alta de valor, mas não é que o valor deles vai cair tanto assim depois. E até assim, tem outras tendências fora as pessoas criarem o hábito, né? Então, por exemplo, as lojas viram que é importante ter um canal online, né? Então, lojas que não tinham e-commerce correram agora para fazer um pezinho ali no online. Os varejistas não querem também estar tão dependentes dos marketplaces e os fornecedores não querem estar tão dependentes dos varejistas também, né? Então, toda a cadeia querendo ser um pouco mais independente, né? Então, juntando tudo isso aos hábitos do consumidor, eles estão na direção certa. Provavelmente esse pré-IPO vai ser uma coisa boa com a valorização deles, mas o IPO vai continuar com uma valorização legal lá para frente. Excelente, mas isso é um ponto que me lembrou dos temas que a gente fala sobre estratégia de canais em marketing, né? E essa dependência de canais, seja varejistas, e-commerce, marketplace, né? Tudo isso deve ser ponderado na sua estratégia de marketing, né? Esse é um ponto curioso e lembrou bem da Cooperalco, hein? Eu também acho que o consumo de álcool em gel deve diminuir um pouco depois da pandemia. Vamos acompanhar. Bom, vamos para a próxima. Próxima notícia, Brasil Journal, e o título é Redditor lança IPO e pode valer 127 bilhões de reais na estreia. Essa notícia, Renato,
ela me surpreendeu pelo valor de mercado e eu queria entender, né, mais um IPO, vamos ver o que está acontecendo aí com a Redditor. Pois é, a gente analisou esse prospecto há umas 3 semanas atrás, se eu não me engano. Era um prospecto que tinha pouquíssima informação para a gente conseguir ter um valuation aí, fazer uma estimativa de valor. Beleza. Aí aparentemente eles estão fazendo um roadshow, falando com alguns investidores e parece que o negócio vai andar. Aí saiu essa notícia aí no Brasil Journal e em vários outros segmentos falando exatamente o mesmo valor, né? Os 127 aí bilhões de reais. Eu dei uma olhada nos resultados e eu não consigo chegar nem próximo deste valor que o pessoal está falando, sabe? Então, assim, o negócio ele teve, em 2019, um faturamento de 13 bilhões, ou seja, receita líquida 13 bilhões, com um EBITDA ajustado, ou seja, marretado aí de 3,4 bilhões, né? E eles estão achando que esse negócio pode chegar a 127 bilhões de reais. Eu não consigo entender de onde eles tiraram esse valor. Eu peguei algumas empresas comparáveis aqui, né? Então, eu peguei lá modelos verticalizados, né? Que são aqueles modelos que têm um maior potencial ali e que já tem os múltiplos bem esticados, né? Então, eu falei assim, vou pegar já um múltiplo esticado, porque aí eu faço nesse múltiplo esticado para ver se eu chego perto, né? Aí eu peguei lá... Notre Dame, né, a Intermédica, peguei Rapvida e peguei o Fleury, né, em homenagem a Maiara aí, que fez a análise do Fleury aí há umas semanas atrás. Peguei aqui, price to earnings aqui, em torno ali de uns 66, média do setor aqui, né? Se eu pegar esse 66 com o lucro do ano passado, porque o lucro desse ano vai ser pior, porque a pandemia não está sendo bom para a Redditor, eu chego aqui no market cap de mais ou menos uns 78. Assim, cara, 78, eu acho que é um valor muito bem pago pelo negócio, né? 78 bilhões. Contra 127, você deveria ter um múltiplo aqui muito maior, um múltiplo de 106 vezes o lucro, né? Para você conseguir chegar nesse valor de market cap. Eu, particularmente, acho que esse número aí alguém ouviu, difundiu no mercado, ninguém fez conta, e aí acho que a galera tá meio enganada aí. Ou eu estou sem alguma informação relevante aqui dentro. Inclusive, na própria notícia do Brasil Journal, ele fala que o pessoal tá fazendo um múltiplo aí de EV/EBITDA em torno de uns 20, 23. Com 20, 23 dá mais ou menos aí 70, 80 bilhões mesmo. Então, assim, não sei de onde tiraram esse 127. Mas vamos ver, né? É um negócio bom. É um negócio de hospital, uma das maiores redes. Acho que é importante, né, ter uma abertura de capital aí, porque o negócio ele tá sofrendo um pouco esse ano, mas eventualmente tem bastante fundo por trás. Então tem o Carlyle, tem o GIC, tá todo mundo aí dentro dessa operação, todo mundo rezando aí para esse negócio sair. Pois é, o pessoal está rezando, mas é importante que você pontuou e fez a comparação também, Renato, com os modelos verticalizados. A gente falou deles aqui, já analisamos Rapvida, já analisamos Notre Dame Intermédica e já analisamos também Prevent Senior, que não tem capital aberto, mas divulga resultados para o público. E o modelo verticalizado se mostra, pelos resultados aqui, bastante lucrativo, né? Bem interessante por conseguir otimizações ao longo da cadeia de valor, né? A Redditor está se movimentando para também mudar um pouco nesse sentido, porém, né, ainda difere um pouco do modelo. E aí, comparando com o modelo que já é otimizado, altamente esticado, ainda é difícil entender esse valor. Então, concordo com você, fico na dúvida. Se você que está ouvindo a gente ou vendo tiver uma informação que justifique esse 127, por favor, manda para a gente que a gente quer saber. Bom, vamos para a próxima, pessoal. Próxima notícia eu peguei do Neofeed. E agora volta um pouco no comentário que a Maiara fez, né, que foi sobre estratégia de canais, que a gente estava comentando, marketplace, full commerce, e-commerce, etc. Essa daqui, o título é exclusivo. Lojas Marisa prepara o lançamento do seu próprio marketplace. Então, mais um marketplace no mercado e o que está acontecendo nessa estratégia, hein? Olha só, né? Essa semana é a semana de marketing digital nas turmas que estão tendo marketing. A gente só está falando de marketing digital, né? Então, um abraço aí para as turmas, que a minha próxima notícia também é de marketplace. Mas vamos lá, né? Então, a Marisa, a gente já comentou deles. Desde 2017, eles estão fazendo um processo de reestruturação. Eles focaram aqui em vendas digitais e agora entraram também em marketplace de outros players. Então, eles estão lá no Mercado Livre, nas lojas americanas, Submarinos, Atin, Netshoes, Magazine Luiza. E agora eles resolveram abrir o próprio marketplace. Eles falaram que para o segundo trimestre do ano que vem, eles querem já fazer um teste para no terceiro trimestre do ano que vem lançar o marketplace de vez. E aí, para a gente já
pensar aqui como que vai ser, né? Eles falaram que eles vão respeitar a visão do slogan de mulher para mulher, então eles vão focar ali em experiência com produtos e serviços para a mulher, começando em produtos de moda, beleza, perfumaria, e indo até para, né, depois, no próximo step, para cursos de educação financeira, por exemplo, com professoras mulheres. Ele tem um plano de aumentar a participação de e-commerce para 25% do faturamento em até 5 anos. E aí, para a gente ter uma noção aqui, né, em 2018, as vendas online foram só 2%. Agora, no resultado do terceiro TRI de 2020 deles, foram 16%. Só considerando que a gente está na pandemia, eles fecharam loja, a receita como um todo caiu também, né? Então, essa participação de 16% ela ainda é artificial, mas mostra que é possível, né? Eles têm um espaço aí, eles conseguiram mais do que dobrar as vendas online em absoluto, né? E então, eles têm espaço, sim, para continuar crescendo. Na pandemia, eles também fizeram um aplicativo que já teve 1,5 milhão de downloads, né? E eles também estavam usando as lojas físicas como hub logístico para fazer o last mile das compras online. E esse last mile deles foi muito inteligente, porque além de você economizar com a logística, né, fazer um hub num endereço que você já está pagando aluguel, você só dissolve isso, né? Dilui. Eles também conseguiram gerar tráfego e venda para as lojas físicas, né? Então, eles falaram que mais de 40% das pessoas que compram no site vão retirar na loja física, nesse hub deles. E 40% dessas pessoas acabam comprando mais quando vão na loja física, né? Aquela velha estratégia que você vai pagar o crediário da Casas Bahia e é lá no fundo da loja, né? Já que o crediário deu uma caída, agora eles colocaram, você vai buscar a sua encomenda do e-commerce lá no final da loja e passa por todo o portfólio e fica com vontade de comprar outras coisas. Bem, eles também falaram que eles estão com planos aí de, no segundo TRI de 2021, lançar uma fintech. Então, para variar, né? Fazer aquele comentário que a gente sempre faz, todo mundo entrando nesse ramo. Então, eles falaram, poxa, a gente tem 6 milhões de clientes, sendo que 2 milhões são clientes ativos. Então, não custa nada a gente colocar nesse nosso aplicativo aqui, que vai ter as nossas vendas, vai ter marketplace, colocar também serviços de fintech, né? Então, faz sentido, eles até têm cartão, tudo, né? E aí, como um todo aqui, né, quem teve aula aí de marketing digital deve estar pensando, tá, mas eu não vi novidade aí, né? Talvez seja novidade para a Marisa, mas assim, cara, marketplace, né? Você abrir um marketplace hoje é você correr atrás da concorrência, né? Então, a Riachuelo está abrindo marketplace, a Renner, a C&A já tem marketplace, fora as outras, né? Que a gente só está falando aqui de roupas. Então, assim, a Marisa foi uma das primeiras a começar a vender online, mas cometeu uma série de erros e acabou perdendo o timing e perdeu o crescimento de vendas online. Então, esse movimento dela é correr atrás do prejuízo. E como todo mundo já tem marketplace, então a pergunta é, o que você vai fazer além disso para se diferenciar, né? Como que você vai criar vantagem competitiva? Pois é, imagino que uma dessas vantagens, mas deve ser o posicionamento exclusivo no mercado feminino, né? Pode ser que eles tragam esse assunto e curiosidade aí da questão da educação financeira, né? Junto com as roupas. Então, para a Natália Arcuri, Nath Finanças, que talvez acompanhe aí o podcast, né? Olha só, pessoal, talvez venha uma oferta de emprego futuramente, adicional aí ao bom trabalho que vocês realizam. Muito bom, vamos para a próxima. A próxima notícia aqui é também uma estratégia que eu acredito, Renato, que foi comentada até em aula aqui recentemente. Peguei uma notícia do Brasil Journal e a Mayara citou sobre todo mundo virando mercado financeiro. A gente vai para o mercado financeiro, então. O título é Inter compra Granito, uma adquirente para chamar de sua. E aí, Renato, o que você achou dessa estratégia do Banco Inter? Pois é, nessas últimas 2 semanas eu venho debatendo bastante movimentos de verticalização, né, como movimentos estratégicos para você gerar vantagem competitiva. E a gente falou bastante sobre verticalização para frente, verticalização para trás, né, no tema de integração vertical. Beleza. E aí,
acho que foi ontem, né? Eu estava dando aula ali para uma turma e aí teve um aluno que é um excelente aluno e me perguntou, falou assim, Aracaki, você pode dar um exemplo de verticalização no setor bancário? Eu falei, posso. Eu falei, olha, houve um movimento muito forte aí entre bancos, né, adquirindo algumas adquirentes, né, fazendo a verticalização. Então a rede com o Itaú, né, o Itaú foi lá, já tinha participação na rede, fechou o capital da rede, verticalizou esse setor. Aí o Santander foi e comprou a GetNet, não sei se vocês lembram, né, mas teve esse movimento também. E, obviamente, agora o Banco Inter fazendo esse movimento. Foi um dia depois da pergunta do aluno, né? Então acho que a gente meio que combinou aí, o Banco Inter comprando uma adquirente. Por que isso é um processo de verticalização para frente, quando a gente pensa ali no setor ali bancário e de adquirência, né? Então, você tem lá a maquininha e uma das grandes linhas de receita da maquininha, né, só relembrando, né, que é o meio de pagamento, é a taxa, né, que você cobra ali, e eles ganham muito dinheiro fazendo antecipação de recebível. Fora a antecipação de recebível, você também pode vender um monte de serviços financeiros se você for verticalizado e ser um banco, né, conta corrente, etc e tal. Então, assim, o Banco Inter, ele fez esse movimento, que Santander já tinha feito, que Itaú já tem, que o Bradesco, junto com o Banco do Brasil, tem ali a Cielo. Consequentemente, também é um movimento interessante para o Banco Inter fazer. Então, uma verticalização, mais um canal aí para ele conseguir distribuir produtos financeiros. Muito bom esse movimento aí, em linha com o que a gente está aprendendo aí nas aulas de estratégia. Pois é, excelente. Muito boas as perguntas dos nossos alunos no curso, hein? E continua assim ao longo do curso. Bom, vamos lá. Próxima notícia. Agora a gente passa para uma parte onde a gente vai falar sobre alguns resultados, né, focado em empresas aqui no Brasil. E essa aqui eu peguei da Forbes. O título é CVC tem prejuízo líquido de 215,5 milhões de reais no terceiro trimestre. Renato, já falamos da CVC, a gente volta aqui. Lançaram o resultado do primeiro trimestre recentemente, do segundo e agora do terceiro, né? E aí, tem alguma melhora aí, alguma perspectiva para a CVC? Nesse ritmo, na semana que vem eles divulgam do quarto trimestre, né? Como a gente estava comentando, né? Agora ficaram quase um ano sem divulgar resultado, agora estão divulgando a cada semana um trimestre, né? Vamos ver, vamos lá. Então, assim, setor de turismo, como a gente sabe, passou por muita dificuldade e está mantendo ainda os péssimos resultados, porque, obviamente, a pandemia não acabou. Então, assim, terceiro trimestre de 2020, eles tiveram uma queda de receita de 86,7%. Ano passado, no mesmo trimestre, eles tinham feito 465 milhões de receita líquida, agora fizeram 62. Consequentemente, com uma receita tão baixa e com nível de despesa ainda eles fizeram bastante corte de despesa, mas se você tem, né, o mínimo ali para você conseguir operar a sua companhia, eles tiveram um EBITDA ajustado, negativo de 117 milhões, contra um EBITDA positivo de 153, que obviamente trouxe o lucro líquido para prejuízo líquido de 215 milhões, contra um prejuízo de 14 milhões em relação ao ano passado. No ano inteiro, eles estão com prejuízo de 1 bilhão e 600. Tudo bem, fizeram lá várias baixas contábeis, etc. Mas, assim, um belo de um prejuízo que eles estão tendo aí nesse ano. E está com uma perspectiva ainda relativamente ruim, porque estava melhorando. Eles até mostraram lá na divulgação que o nível de reservas, etc., vem aumentando bastante, né? Mas era assim, né? Abril tinha 1% do que eles tinham geralmente em abril, aí 1%. Aí depois foi para 4%, 9, 14, 23, e no mês de setembro ele conseguiu chegar a 37% das reservas que ele tinha, né, no ano passado. Então, assim, ele falou assim, olha, tá melhorando, tá ruim, mas tá melhorando. E é legal que eles fazem o gráfico assim, né, parece um crescimento exponencial, né? Qual que é o problema? O problema é a segunda onda, né? Então a gente está vendo aí na Europa aí um monte de cidade fechando, Estados Unidos também, aqui no Brasil a gente vê a quantidade de casos subindo também. Então, assim, tá melhorando, mas infelizmente a perspectiva ainda não é muito boa. Eles ainda estão com caixa, porque eles fizeram um aumento de capital relevante e eles raparam os recebíveis, né? Então, só para vocês terem uma ideia, no mesmo período do ano passado e no final do ano passado, eles tinham ali mais ou menos uns 3 bilhões e 100 de recebíveis. Sabe quanto que eles têm de recebíveis agora? Eles têm 988 milhões. Então, 3 bilhões ali, 2 bilhões e um pouquinho, eles já anteciparam. É assim, estão fazendo metodologia ali de guerra para conseguir sobreviver, para gerar um pouco de caixa dentro desse cenário. Mas assim, está acabando.
tá acabando o recebível, vai chegar um momento que vai acabar o caixa. Vamos ver o que vai acontecer com a CVC. Estou com medo dessa empresa. Pois é, a situação não é nada fácil, a maré de azar continua, né, bem complicado, e eu torço muito para não quebrar, né, torço bastante, mas eles estão num grande desafio. E além de torcer para não quebrar, apesar de que essa para mim faria pouca diferença, a próxima, se quebrar, para mim faz muita diferença, né? Então eu peguei uma notícia aqui do Valor Econômico. Dona do frango assado e da Pizza Hut no Brasil descarta fazer novo aumento de capital. Tem aqui o subtítulo: temos Caixa em uma situação confortável, afirma Newton Maia, presidente da IMC, International Meal Company. Renato, já falamos da IMC, dona do frango assado, Viena, Pizza Hut aqui no Brasil e tal. E aí eu quero saber de você como está a situação, porque é o seguinte, o pão de semolina do frango assado eu não aceito que ele pare de ser fabricado, ele é fundamental para a alimentação nas estradas. Então vamos lá, como está a situação da IMC? Me deixa mais tranquilo, Renato. Vamos lá. O presidente ele tentou acalmar bastante o mercado, falando que a posição de caixa deles é confortável. E, de fato, é. Eu dei uma olhada nos resultados e se a gente for relembrar bem o que aconteceu, lá em março, abril, quando começou o lockdown, não, né, a quarentena aqui no Brasil, várias empresas entraram naquele movimento de não demita, etc e tal, mas é aquele negócio que eu falei, né, alguns setores eles vão ter menos impacto, outros vão ter mais. Então, esse negócio de estrada, frango assado, etc, obviamente ia sofrer bastante. A IMC, ela nem pensou. Em abril mesmo, ela já começou a fazer a redução de quadro e foi cortando despesa a rodo. E os resultados dessa agilidade em acertar o tamanho da operação para o cenário atual começou a trazer resultados. Só para você ter uma ideia, né? Em fevereiro, ele trabalhava ali em média com 96% do quadro total que ele precisa. Aí, em março, ele já reduziu para 61%. Em abril, ele estava com 32% do quadro, né, que ele tinha normalmente. Agora está em níveis próximos de 53% do que a média que geralmente eles precisam ter. Então, eles estão trabalhando com quase metade, né, dos quadros que eles tinham e estão começando a ter uma melhorinha ali nos resultados. E assim, olha que interessante, né? O terceiro trimestre ele não foi bom, né? Então eles tiveram uma queda aí de performance de receita de 33%. Rodovias caiu 19%, mas aeroportos, que é um negócio extremamente relevante para eles, 76% de queda. Tá? E aí os shoppings, etc., 37% no agregado ali, porque tem operação nos Estados Unidos, uma queda de 33% mais ou menos. Tá? Então, assim, tiveram uma queda de 33%, mas uma redução de quase 50%, a empresa conseguiu, no terceiro trimestre, ter um EBITDA positivo, né, com 50% de queda em relação ao mesmo trimestre do ano passado, mas positivo. A margem EBITDA ela foi de 17,3% para 11,9%. E eles estão falando que nesses últimos meses a performance das lojas, né, Pizza Hut, frango assado e KFC, começaram a melhorar. Então eles viram lá, por exemplo, né, a frango assado, menos 4%. Né, outubro, contra outubro. Olha que legal. Né? Aí você pega lá, tem lá Pizza Hut menos 16, mas já chegou a ser menos 43, né? E KFC menos 27, já chegou a ser menos 67. Então, assim, tá com uma perspectiva boa. Infelizmente, eventualmente, se tiver segunda onda, etc., talvez esses patamares eles se mantenham ou fiquem um pouco pior. Mas a empresa ela já está com EBITDA positivo e já está conseguindo sobreviver com as próprias pernas. Teve geração de caixa, né, nesse trimestre de 3 milhões. Queimou no ano, está queimando 70 milhões aí de caixa operacional, né, contra uma geração de 106. Pô, mas esse trimestre já teve geração de caixa. Então, assim, é aquele negócio que a gente falou semana passada da Movida, que eu gosto bastante da Movida e eu estou gostando também dos movimentos da IMC. Ela vê o cenário adverso, cara, reorganiza a operação rapidamente e começa a colher frutos. Algumas outras empresas, por exemplo, a Cielo, né, que a gente gosta de falar da Cielo, né, essa daí vai esperar, né, a ação virar pó para tomar uma decisão. Esses daqui a gente usa como benchmark, né, de ajuste operacional. Pois é, muito legal acompanhar, e não só, para você que está ouvindo e vendo pelo YouTube também, não só ficar no título da notícia, ou às vezes no que a notícia coloca de algum highlight muito de curto prazo. Né? Prestem atenção no histórico e nas movimentações que a empresa faz para se adaptar, isso é muito, muito importante. Tá? Bom, vamos para a próxima. Próxima notícia aqui é da Maiara. E, ó, a gente fez sacanagem com você, então já peço desculpas aqui, porque quem só vê esse episódio vai achar que você só fala de e-commerce, viu? Mas,
Pessoal, a Mayara manja de muita coisa, então acompanhe os outros também, pra vocês ouvirem ela comentando sobre outros mercados. Mas aqui a gente pegou pesado. Essa notícia é da Exame. Prejuízo do Enjoei salta quase 5 vezes no trimestre, para 8,1 milhões de reais. Mas como foi o resultado do Enjoei? Então, a gente já tinha comentado antes da Enjoei, né? Então, é um marketplace que vende itens novos e usados de consumidor para consumidor, né? Então, que eles são que é C2C. Eles mostraram agora os resultados desse terceiro TRI. O que aconteceu? Aumentou bastante o volume, começando pelo número de compradores ativos, que foi para 660 mil, número de vendedores ativos, que foi para 614 mil, sendo que desses dois, mais ou menos um quarto de cada um são novos, né? Então, cresceu bastante também as pessoas cadastradas. O valor bruto de mercadoria cresceu para mais de 136 milhões de reais, com um crescimento de 89% versus o mesmo TRI do ano passado. E a receita líquida cresceu 52% até para um pouco acima de 22 milhões de reais. Né? Então, eles tiveram aí um salto muito grande. Por quê? Porque estavam para fazer a IPO, né? Então deram uma bombada ali na operação. A custa de quê? Despesas operacionais aumentaram muito até em relação à receita, né? Então, eles estão investindo bastante na parte comercial, na parte de marketing e até na parte de mídias offline. Então, o EBITDA ali no fim, né, mesmo com o aumento de receita, quando as despesas aumentaram muito mais em relação à receita, o EBITDA ele foi para menos 5,4 milhões em comparação com menos 170 mil do ano passado nesse mesmo período, né? Então, aumentou aí mais de 20 vezes, né? O resultado financeiro foi negativo. Esse também foi um que eu achei estranho, porque ano passado tinha sido despesa financeira tinha sido menos 111 mil reais e agora ficou em menos 1 milhão no terceiro TRI, mas está tudo dentro de outras despesas, então não dá para ver o que aconteceu. E aí, no fim lá, prejuízo líquido foi de 8 milhões de reais versus 1,7 milhão de reais do ano passado, né? Então, também aumentou para caramba o prejuízo líquido no final. Quando a gente vê ali a apresentação de resultados deles, né, eles falam muito de crescimento, eles falam de novos mercados, né, eles comentam, por exemplo, que eles estão querendo fazer marketplace para as marcas, né, então deixar uma janelinha ali para as próprias marcas oferecerem produtos para os consumidores, né, então não ser só C2C, mas ser o que eles chamaram de B2B2C, né, então eles oferecendo para um outro business para oferecer para o consumidor. Eles já fazem ali uma espécie de carteira digital, porque quando você vende alguma coisa, esse dinheiro que você receberia, você pode transformar em créditos para uma próxima compra, né? Então, eles têm os meios de pagamento, que eles chamaram ali de EnjoBank e EnjoPay, que eles estão querendo aumentar bastante, provavelmente eles vão aumentar a oferta de serviços financeiros, né? E uma coisa super legal que eles falaram aqui do crescimento é que eles estão investindo para diminuir o tempo de entrega. Eles viram que quanto mais rápido o consumidor recebe, mais rápido ele parte para a próxima compra, né? Então, como eles são super variados, não é só roupa, não é só decoração, não é só sapato, eles conseguem diminuir esse período de recompra, diminuindo o tempo de entrega. Então, eles estão investindo nisso também. Mas vamos ver, né? Então, estão crescendo bastante. Vamos ver se eles recuperam essa barrigada que eles deram agora com o investimento para aumentar o volume, aumentar a receita. E aproveitam também esse crescimento de quarentena para se manter para os próximos meses e anos aí. Pois é, mas para você que está ouvindo também, a gente analisou no detalhe o prospecto da Enjoei, colocando um pouco do histórico, dos modelos, como que se desenvolveu a empresa, além dos resultados aqui que a Mayara atualizou muito bem, mas lá a gente coloca um pouquinho mais dos detalhes históricos. Então, para você que tem curiosidade sobre a empresa, né, que fez aí sua estreia na B3, dá uma olhada no episódio antigo, né, não tão antigo assim, que a gente fala do Enjoei. Bom, vamos para a próxima? Próxima notícia é da Forbes e o título é: lucro da CCR desaba 72% no terceiro TRI, afetado por pandemia, dólar e depreciação. Então a CCR também já foi matéria aqui no BTC Journal, já avaliamos em episódios anteriores a CCR, e aqui vamos dar uma atualizada.
Tá? Então eu dei uma monitorada, queria entender como é que estava o retorno das pessoas nas viagens, né? Então a gente acompanha as praias lotadas, né? Em plena pandemia, aquele negócio todo, estradas com trânsito, será que voltou? Pois é, tem aumentado, né? Então o legal de acompanhar as concessionárias é que a gente consegue entender bastante dos dados de viagens, né? Então vamos lá, trouxe alguns dados aqui, pessoal, sobre a CCR, né, nessa divulgação. A notícia fala da queda do lucro líquido, né, e de fato aconteceu. Eu peguei alguns dados um pouco diferentes do que ele coloca na matéria, que na matéria ele faz os dados pro forma de mesma base. Eu peguei do FRS, tá? Então tem alguns números um pouquinho diferentes, mas lá no resultado, no site de Relações com Investidores, você consegue acompanhar todos. Tá? Eles tiveram uma receita bruta no terceiro TRI de 2,4 bi. Tá? E aí eu fui separar um pouco para entender um pouco da operação. Desse 2,4, 74% é rodovias, 12% aeroportos, 14% mobilidade. Então isso aqui está fechado sem contar a receita de construção que eles têm também, tá um pouquinho menos relevante. A receita líquida foi de 2,2, um pouquinho mais de 2,2 bi, teve uma queda de 7,5% em relação ao mesmo período de 2019. E o que aconteceu? O tráfego consolidado no terceiro TRI teve um decréscimo de 1,6%. Então, foi um decréscimo pequeno em relação ao mesmo período do ano anterior, muito menor do que o dos primeiros trimestres, tá? O primeiro, segundo e terceiro. Então, sim, o retorno das pessoas às rodovias voltou bastante. Na última semana de outubro, o tráfego foi maior do que na mesma semana do ano passado. Então, a gente vê através desses dados que, de fato, o pessoal voltou para a estrada. Algumas estradas aqui são responsáveis por boa parte da receita deles. Então, a Autoban, que liga aí São Paulo, Campinas, a Anguera, Bandeirantes, representa 22,6% da receita líquida. A Nova Dutra, 14,4%. E a Via Oeste, a Nova Dutra, é a Dutra, São Paulo, Rio de Janeiro, e a Via Oeste é interior, sentido aí Paraná, que pega Castelo Branco, 10,2%. E aqui tem um ponto importante em relação à Nova Dutra, hein? Quando a gente fala de concessionárias, a gente está falando de concessão, né? E as concessões, elas têm prazo. E a Dutra tem a sua concessão encerrada em fevereiro do ano que vem. Ou seja, eles vão ter que fazer uma nova oferta, passar por uma licitação para poder ter a gestão dessa rodovia no ano que vem. Então, é um pequeno problema, é uma dúvida em relação à CCR. Eles também têm Metrô Bahia, SP Vias, Rodoanel Oeste, Aeroporto de BH e outros aeroportos fora do país. E um dos pontos que prejudicou o resultado foi justamente a desvalorização do real, né, e esse resultado das operações fora do país. Eles tiveram uma queda de EBIT de 31,5%, totalizando 630 milhões, e o lucro líquido caiu aí 65,2% no IFRS e pouco mais de 70% no resultado divulgado na notícia. Só que tem um ponto importante aqui, viu, Renato? Que acho que vale até a pena comentar. O lucro líquido, ele caiu esse valor todo, né? Mas o EBITDA não. Por quê? Porque o EBITDA não leva em consideração a depreciação, e a depreciação afetou muito o resultado. Então, o EBITDA, ele teve um resultado, EBITDA ajustado, de 1,3 bi, o que dá uma margem de quase 60%, e uma queda de 12,8%, bem menor do que a queda do lucro líquido. Tá? Então, é um ponto importante aqui. E aí, algo que eu achei interessante no resultado aqui foi o endividamento. Então, o Renato gosta bastante dessa parte aqui, fala bastante nas aulas de finanças corporativas. Eles tiveram eles têm uma dívida líquida de 13,9 bi, só que apesar de uma dívida em valor bem alto, né, eles têm uma dívida líquida sobre EBITDA na base de 12 meses de 2,7. Ainda está razoável, mas teve um pequeno aumento em relação ao mesmo período do ano anterior, que foi de 2,3. Né? Só que a dívida em si, ela teve um movimento interessante, né, Renato? Que foi a redução da exposição em dólar. Então, estava cerca de 9%, passou para 5% da dívida em moeda estrangeira. Né? Então, a gente comentou bastante aqui nas empresas sobre o perfil da dívida e é bem interessante. Mas 2,7 ainda está aceitável, né, Renato? De dívida líquida por EBITDA. O que você acha?
Sim, a receita para um tipo de business que nem a CCR é uma receita mais recorrente, tudo bem que teve aí a queda de tráfego, etc. Mas, assim, a princípio tem lá os contratos de concessão, então qualquer coisa você toma um pau agora, mas você pede, né, um adicional, um aditivo ali na frente, e ter essa dívida em 2,7, assim, é bem tranquilo. E, obviamente, fazer o shift para uma moeda nacional faz todo sentido, né? Como a gente já vem falando bastante aqui no BTC Journal. Não faz sentido uma empresa que não tem exposição em passivo ou ativo em dólar querer ter ativo ou passivo em dólar só para fazer, né, operações diferentes do que as tradicionais, né? Pois é. Então é isso, a CCR tá vendo o tráfego voltar nas estradas, não se sabe, né, como vai ser segunda onda, enfim, esse tipo de coisa, mas o tráfego voltando, a receita voltando, né, teve custos de pessoal que aumentou, a depreciação que aumentou bastante, isso prejudicou bastante o resultado lá no bottom line, no lucro líquido, mas a gente vê boas perspectivas aí, só tem que tomar o cuidado aí com a nova licitação da Dutra, né? Esse é um ponto que a gente deve ficar atento na CCR. Bom, esse foi o resultado da CCR e o próximo que a gente vai dar uma olhada aqui é Restock. É a notícia do Valor Econômico e o título: após prejuízo 75% maior, dona da Dudalina e Lely Blanc encerra promoções. Renato, e aí, como está a Restock? Vamos lá. O Restock é um exemplo que a gente usa nas aulas de Finance Corporative Valuation e ele fala um pouco também na parte de estratégia em termos de posicionamento de marcas premium, né? Que elas sofrem bastante com esse período de pandemia, porque a experiência de compra é um dos grandes diferenciais aí, né, da estratégia de diferenciação das empresas. A Restock ela vem sofrendo bastante. Então eu peguei aqui uns resultados do terceiro trimestre e vou pegar como que está sendo no ano. Então no trimestre eles tiveram uma queda de receita de 33%, né? Foi de 212 para 141 milhões. A margem bruta caiu de 62% para 41,7% no trimestre, né? O que obviamente não deu para conseguir cobrir todas as despesas operacionais. Eles tiveram um resultado operacional antes de resultado financeiro negativo, 82 milhões, com prejuízo líquido no trimestre de 112. Legal. No ano, eles estão com prejuízo, né, com uma queda de receita de 44%, com um prejuízo aí de 1 bilhão 659, né? Então, a receita do ano foi ali próximo de 400 milhões até agora, né, nesses 3 primeiros trimestres, com prejuízo de 1 bilhão 658. Aí, obviamente, teve bastante baixa contábil, etc., né, porque eles fizeram bastante ajuste. Então, assim, real, né, o lucro líquido ajustado, o prejuízo líquido ajustado, ele foi de 237 milhões. Então, uma receita de 395, um prejuízo de 237 milhões. Uma coisa que a Restock fez bem nesse trimestre, que estava com muito medo de quebrar, é pegar todas as suas dívidas de curto prazo e mandar tudo para longo prazo. Então, eles tinham lá, no final do segundo trimestre, quase 830 milhões de reais que iam vencer no curto prazo, e eles conseguiram mandar isso tudo para longo prazo. Então, agora eles estão com uma dívida de longo prazo, tudo debênture. Tá? Inclusive, pegaram os bancos também tiveram que aceitar debênture, né? 1 bilhão 451 de dívida, tá? Então, assim, a empresa está com prejuízo, EBITDA negativo e com uma dívida de 1 bilhão e 400, tudo bem que é no longo prazo. Então, tá lá todo mundo lá rezando para a operação voltar aos patamares tradicionais para ver se um dia, eventualmente, esse debenturista vai ter, né, o retorno que ele estava esperando. No ano, eles queimaram 371 milhões de caixa e estão com bastante dificuldade. Same-store sales do ano está em menos 47,5%. Cara. E todas as marcas caíram. Lely Blanc, 51,6%. Dudalina, quase 40% de queda. Same-store sales, tá? Bobô, 45% de queda. John John, 43% de queda. Rosa Chá, 36% de queda. Aí, uma das coisas que vocês podem pensar é o seguinte, esse mercado premium, ele sofre bastante, né? De fato, ele sofre bastante. Mas, assim, a queda que a Restock está tendo, ela é praticamente única aí, né? Dentro das empresas de capital aberto. O bom é que a gente consegue ter uma empresa bem comparável, que é o Grupo Soma, que recentemente abriu capital, comprou a Nativócia, tal, que a gente falou aqui aqui no BTC Journal, né? Então, assim, eles no ano estão com uma queda aí de receita também em torno de uns 17%, contra 33%, né, da Restock, ou seja, um pouco menos que a metade aí de queda. E a empresa, ela está com EBITDA negativo, mas dá bem pouquinho, né? Menos 57 milhões de EBITDA nesse ano, tá? Contra um EBITDA positivo de 152. Então, assim, o mercado está
está passando por dificuldade, mas algumas empresas criaram estratégias de médio e longo prazo que agora estão dando resultado. Então, qual que é a grande diferença do Grupo Soma para o grupo da Restock em termos de estratégia, né? Eles diversificaram bem os canais. Eles foram muito para essa estratégia de operação omnichannel, né? Em homenagem a Maiara, que está falando bastante sobre e-commerce hoje, né? Então, assim, eles focaram bastante nessa parte de comércio digital e isso daí, aparentemente, está segurando bem os resultados aí do Grupo Soma. Então, assim, é ruim? É ruim. Todo mundo está sofrendo? Todo mundo está sofrendo. Mas empresas que estão melhor estruturadas operacionalmente, né, e que tiveram estratégias, a visão antecipada, né, de fazer esse tipo de integração online e offline, estão sofrendo menos. Então, ó, eles queimaram, a Restock queimou 371 milhões esse ano, né, esses primeiros 3 trimestres aí. O Grupo Soma queimou 27 milhões. Então, ó, 370 contra 27. Então, o Grupo Soma está bem estruturado, está com caixa gorda, porque fez abertura de capital, com um nível de endividamento bem controlado. Diferentemente da Restock, que está com 1 bilhão 400 ali, para ver como que vai conseguir pagar isso um dia. Pois é, muito importante a gente fazer essa análise, né, dos comparáveis. Muitas vezes a gente vai ter a impressão, não, mas a pandemia foi responsável pela queda. Mas será que a queda foi igual nas outras empresas que atuam no mesmo setor? É muito importante esse ponto que o Renato trouxe do Grupo Soma. E, de novo, né, a gente já falou do Grupo Soma, o Renato comentou aqui da compra da marca Nativossa. Dá uma olhada no histórico, que foi bem legal essa análise. Bom, vamos para a última notícia, agora falando de IPO. E a gente vai sair do mercado brasileiro, vai lá para os Estados Unidos, e falar de uma empresa que é muito conhecida por muita gente, que é o Airbnb. Forbes, Airbnb faz pedido de IPO com desaceleração em receita por Covid-19. Renato, é um prospecto interessante analisar, né? O Airbnb já tem um histórico aí de tentativa de abertura de capital. Então, vamos lá. Como está este prospecto e o Airbnb como um todo? Beleza. Então, ó, se tem um IPO que o pessoal no mundo inteiro estava esperando, é do Airbnb. E a gente também, até para conseguir dar uma olhada ali nos financials, né, e nos fundamentos do negócio. O Airbnb todo mundo conhece, então ele foi fundado lá em 2008, fazendo toda a operação de plataforma entre pessoas que querem um quarto, né, numa determinada região e pessoas que têm este quarto e estão querendo fazer um dinheiro extra aí, né, fazendo esse aluguel. O Airbnb ajuda a juntar aí oferta com demanda. Perfeito, tá? Obviamente, como a gente viu lá na CVC, turismo, nesse cenário que a gente está sofrendo bastante. Não foi diferente para o Airbnb. Eles estavam com uma expectativa de fazer abertura de capital no primeiro trimestre desse ano, né? Então, até vou mostrar para vocês um pouco dos financials, né? Falar para vocês um pouco dos financials, que demonstra que eles estavam com essa expectativa mesmo, né? Só que aí veio a pandemia e eles tiveram que reestruturar um pouco da operação. Só para vocês terem uma ideia, eles tiveram uma queda de reservas em abril de 72%. E qual que é uma coisa que é ruim para o modelo do Airbnb quando teve a pandemia, né? Eles têm um ciclo de conversão de caixa negativo. Isso é bom, né? Então você vai lá, paga a reserva, isso já fica no caixa do Airbnb, e aí quando você for utilizar, o Airbnb tem um tempo para pagar para o dono do estabelecimento, né? Então ele fica com esse dinheiro por bastante tempo, então ele recebe o dinheiro antes, né? Tem um ciclo de conversão de caixa negativo. O que acontece? Quando as pessoas começam a cancelar as reservas, você precisa pegar o dinheiro que você tinha, né, lá no seu caixa e devolver para o usuário. E isso daí é um problema, porque você não está esperando que você vai, né, ter que devolver esse dinheiro tão rápido. Você vai trabalhando com fluxo de caixa. E eles tiveram um nível de cancelamento altíssimo no mês de março e no mês de abril, o que fez com que eles ficassem praticamente sem caixa nesses 2 meses. E aí, no desespero, o que eles fizeram? Foram atrás lá dos próprios investidores para conseguir receber um aporte extra de capital para conseguir não quebrar, tá? Beleza. E aí o que aconteceu? Aí, você sabe, né, investidor, quando vê, né, técnica de negociação, né, você vê o cara desesperado, o que vocês acham que os investidores fizeram, né? Ele fala assim, ó, ano passado a gente aportou capital no Airbnb com valuation de 38 bilhões. Beleza, você tá desesperado? Tá, eu te empresto o dinheiro se você quiser, mas no valuation de 18. Você quer? Aí o cara falou assim, pô, tô quebrando, né? Eu quero, né? E aí eles aportaram capital no Airbnb,
a 18 bilhões de valuation, cara. Tipo, eles deram um desconto de 20 bilhões no valor total que eles tinham do último aporte. Receberam esse dinheiro, conseguiram estabelecer, né, a operação. E agora, aparentemente, as coisas estão voltando ao normal, né? Ainda está bem abaixo, eles estão em torno ali, no mês de setembro, 23% abaixo do que o número de reservas que eles tinham anteriormente, mas eles estão com uma perspectiva boa. Esse negócio já chegou a 72% de queda, né? 23% ainda dá para operar. O que eles perceberam? As reservas domésticas, ou seja, você no mesmo país, na mesma cidade, né, fazendo na mesma cidade, estão crescendo já, 14%, só que as internacionais, obviamente, estão com uma queda de 63%. Enfim, tá com uma perspectiva boa. Estão indo para a abertura de capital. Aí eles abriram os números, fantástico, né? Então, eu vou mostrar para vocês os números de 2019, né? Então, 2018, eles tiveram um faturamento de 3 bilhões 651 de dólares. Ano passado, 2019, eles foram para 4 bilhões 800, quase 5 bilhões de receita, tá? Em 2018, eles tiveram um lucro operacional, tá? De 18 milhões de dólares, contra um prejuízo operacional em 2019 de 500 milhões de dólares, meio bilhão, tá? E aí aquele negócio que a Mayara mesmo comentou lá no Enjoei, né? Pré-IPO, a galera dá aquela gastada de grana, principalmente para dar aquela bombada na operação, para ter uns números grandes, né? Para você conseguir fazer uma abertura de capital. Fizeram isso. Estava dando certo, porque de fato, né, o faturamento foi absurdamente grande. Mas veio a pandemia e eles tiveram que fazer o replanejamento. Então, ano passado, eles tiveram um prejuízo de 674 milhões de dólares, né, contra um prejuízo de 16 em 2018. Mas eles estavam com a expectativa de fazer abertura de capital esse ano, então não conseguiram. Aí, beleza. Aí as coisas estão voltando ao normal. Eles tiveram um fluxo de caixa das atividades operacionais negativo durante o ano, né, de 490, mas no último trimestre o fluxo de caixa das atividades operacionais já voltou a ser positivo. Ou seja, aquele ciclo de conversão de caixa invertido está voltando a patamares tradicionais de geração de caixa. Então, assim, agora a situação está bem melhor. Eles fizeram uma capitalização com os sócios, como eu falei para você, e também pegaram um pouco de dívida. Então, estão com uma posição de caixa relativamente tranquila e acham que é um bom momento aí, aproveitando a Nasdaq, né, nos seus patamares mais altos aí históricos, para fazer uma aberturinha de capital. Eles vão buscar, que eles estão falando aí em notícia, um valuation aí de mais ou menos 30 bilhões, que é menor do que o último aporte que tinha no ano passado, mas que é muito maior do que os 18 bilhões que os investidores fizeram, né, nesse ano para fazer a empresa sobreviver. Aí o que eu fiz? Como só tem fluxo de caixa negativo no ano, etc. e tal, eu fiz um comparativo com o Book.com, que você mesmo, né, Habib, já analisou alguns journals passados, que seria a proxy, né, de mercado que a gente poderia utilizar para fazer valuation. Só que aqui eu peguei mais por tamanho de operação. Por quê? Porque o Book.com é um puta gerador de caixa, né? Então ele está dando lucro. Pra você ter uma ideia, né? Nesse cenário está dando lucro, está gerando caixa. Tudo bem que está bem apertado a margem, mas ainda, né? Asset light, fantástico, né? Aí eu peguei o tamanho da operação. Então, tamanho de operação contra o tamanho de operação. Eles tiveram esse ano já um faturamento de 5,5 bilhões de dólares, contra mais ou menos 2 e pouco agora do Airbnb. Então, é umas 2 vezes, né, menor aí do que eles. Em termos de total de ativos e rentabilidade, não dá nem para comparar. O Booking é muito melhor. O market cap do Booking é 85 bilhões de dólares. Se a gente tirar, né, umas 2 vezes e pouquinho, quase 3 vezes menor, né, o Airbnb chega lá num valuation de 28 bilhões. Então, você divide por 3 ali, 85, dá uns 28,3, ele está próximo ali dos 30 bilhões. Então, assim, se for fazer por tamanho de operação, acho que o valuation que eles vão buscar, ele faz um pouco mais sentido, né, os 30 bilhões. Muito mais sentido do que os 38 bilhões que foi da última rodada, e eles estavam com uma expectativa para esse ano, né, antes de pandemia, chegar ali a uns 40, quase 50 bilhões. Uma coisa, assim, absurdamente, né, alta em relação ao múltiplo do book. Então, assim, 30 bilhões, eu acho que se for esse o valor que eles vão buscar, esse IPO vai sair. E o fundador deles tem 15% ainda do Airbnb. Então, esse aí vai ganhar dinheiro. Pois é, e com essa notícia finalizamos o BTC Journal desta semana. Então, queria agradecer muito, muito obrigado pela sua participação novamente. Obrigada, Habib. Obrigada, Renato. Um abraço aí para as turmas da semana. Valeu, e Renato, muito obrigado também. Muito obrigado, pessoal. Até semana que vem.
ainda está saindo bastante resultado, hein? Semana que vem ainda a gente vai analisar bastante coisa. Pois é, pessoal, não percam e, claro, deem uma olhada no nosso site e confiram os cursos com inscrições abertas. Lembrando, o General Business Program está com valor promocional até este domingo e os outros programas também estão com inscrições abertas. btcompany.com.br, olha lá e, claro, nos vemos no BTC Journal semana que vem. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau.